Por que será, cara, que o pessoal queria tanto, mas tanto te ouvir, cara? Bem, eu acho, Duda, claro, a identificação que criou lá em alguns momentos do Fox Sports com o público gremista em especial, até que eu fui jogar de volante, depois assim, virei zagueiro, fui atuar no gol, né? E coisa de gaúcho, na dúvida bota de volante aí que vai quebrar a bola. E vai recuando, vai recuando, daqui a pouco é zagueiro, daqui a pouco é goleiro, e no último momento vira técnico, né? Vai lá orientar o time fora. E em outro momento ainda narra os amigos. É chegado o momento, intervalo no papo, chegado o momento solene de provar a carne do Duda. Por favor. Uma Las Piedras, bife ancho, uma carne uruguaia. Qual é o veredito? As pessoas sabem o time que tu torce, não? Não. E tu não quer que ninguém saiba? Eu prefiro assim até determinado ponto. Eu não costumo falar a respeito disso, acho que é irrelevante. Foi ali que despertou para mim as questões. As questões relacionadas a isso. A narração esportiva é que é. Né? É isso que eu quero fazer, é isso que vai me conectar com as pessoas, é o tipo de comunicação que eu quero fazer. O que acontece com a questão do narrador? O narrador, ele não pode se restringir só à questão de narrar. Se for assim, tá? Ele é uma questão muito simplória, ele vai ser mais do mesmo. Eu criei esse bordão. Depois todo mundo copiou com casa disso, casa daquilo, né? Hoje lá a TNT usa casa da Champions. Hashtag a casa da Champions. Casa de alguma coisa, quem inventou essa história fui eu lá em 2012, tá? Eu que inventei essa história de casa disso, casa daquilo. Não é a casa do... Não é a casa do caramba, é a casa de uma... Tu não narrar a final te deixou triste por isso? Por tu estar no meio de uma campanha e ter sido interrompido do final da festa? Interessante. Conversar com um cara inteligente é outro nível, né? O Duda chamou atenção para a história que eu criei ao longo daquela campanha. Aí, na rádio eu tirei de letra, né? Fui fazer piloto lá na Rádio Globo ali. Deitou? Rádio, não, sim. Mas televisão eu queria, me preocupava qual é o tipo de estilo que eu vou levar, como eu vou fazer, porque eu nunca imaginei fazer televisão. Fala, rapaziada, beleza? A gente está começando mais um Assado Para. Esse conteúdo que vocês sabem, toda segunda-feira, 19 horas. De vez em quando, nas quintas-feiras, também às 7 horas. 7 horas é hora de assado e boa conversa. E hoje estamos aqui, diretamente de São Paulo! Bastante trânsito, bastante atraso. Olha aqui, DDD 11. A gente está na nossa casa em São Paulo, na Dom Bravo. Então você já sabe, quer conhecer uma boa parrilla, quer comprar, você de São Paulo, quiser alugar o espaço, está tudo aqui na Dom Bravo, onde nós estamos gravando, aqui é a Casa do Assado em São Paulo, fica na Dom Bravo. E você não pode perder também outra coisa, a gente está chegando nos 500 mil inscritos, então vai lá, te inscreve aí, a gente quer chegar até o final do ano aos 500 mil. Deixa o teu like, o seu comentário, porque eu sei que este convidado de hoje é muito, mas muito requisitado aqui. A gente tem direto nomes com pedidos insistentes. E a gente agora conseguiu trazer esta marca, porque o homem tem um bordão que Deus do céu. Então nós vamos conversar com o Marco de Vargas depois da nossa vinheta. Agora sim, a gente está de volta aqui para falar com Marco de Vargas. Já vou dar as boas-vindas para esse homem, mas eu quero que ele me cumprimente fazendo... Duda! É maravilhoso! Tchê, que vozeiraço, velho. Parabéns. Será? Pô, tudo isso? Que isso? Não me constranja logo de cara, mano. assim. Cara... Fica falando da minha voz, eu fico assim, meio... Será que tá falando a verdade? Ou quer me agradar? Não, eu tô brincando, Duda. Não, primeiro, cara, de novo, prazer em conhecê-lo. Nós fomos colegas na TV Com. Isso. Porque quando tu tava na contemporâneos. TV... Contemporâneos. Exatamente. Porque eu não era, assim, não frequentava a TV Com, os corredores diariamente. A gente tinha um conteúdo, Marco, chamado, como é que era? Cala a Boca Piangers. Isso, eu lembro. Tu lembra, né? Lembro, Então éramos eu, Piangers e o Capu. Isso. E nós frequentávamos, assim, de uma forma meio anárquica, a redação da TV Com.
Lá nos anos 2000, né? Começo dos anos 2000 e alguma coisa. 2007, 2008. Isso, lembra então, disso. De alguma forma, assim, nos cruzamos nos corredores. Exato. O Marco era um dos narradores ali mas frequentava a TV Com, tô certo, Sim, né? eu narrava lá para o Grupo RBS, eu narrava para a TV Com, narrava na conexão lá com a Globo, para a Globosat, lá para o Sport TV, para o Premier. Naquela época, sim, já estávamos juntos lá. E eu lembro lá da bagunça que vocês faziam bagunça, lá. Aquela bagunça lá era divertida. Vocês quebravam um pouco o paradigma da coisa lá, né? Tudo certinho, né? Corretinho. Daqui a pouco tinha uma baderna no corredor, era essa galera aí. Era nós enchendo o saco lá da redação e o Marco era um dos que tinha que, enfim, conviver com essa rapaziada que estava começando e achava super legal, Marco. A gente adorava e tal. E eu acho que, de alguma forma, isso também levou, ou me levou, no caso, né, a poder também criar coragem de hoje estar coordenando um projeto e podendo receber grandes nomes como tu. E essa temporada aqui de São Paulo, se não foi ao ar ainda, porque eu não sei exatamente a hora que a gente tem postado, mas, recebemos aqui, ou vamos receber Kleber Machado, Ferreirinha, Maestro Douglas. Me ajuda, gente. O Jorginho do Beach Tênis, ou seja, muita gente legal que reside em São Paulo. O que mais? Gladiador, Bruno Formiga. Não, coisas boas. Lendas. Só lendas. Só lendas. E Marco de Vargas. Por que será, cara, que o pessoal queria tanto, mas tanto te ouvir, cara? Bem, eu acho, Duda, claro, a identificação que criou lá em alguns momentos do Fox Sports com o público gremista em especial. Era uma época em que o Grêmio vinha despontando bastante na Libertadores, várias participações em sequência e coincidiu também com o momento em que a Fox me colocou mais para fazer os clubes gaúchos. E o clube gaúcho que estava em evidência era o Grêmio. E também veio uma coincidência com uma quebra de padrão que eu quis fazer com o meu próprio trabalho. De colocar um pouco mais de marco mesmo, colocar um pouco mais de molho do Marco, daquilo que o Marco entendia como deveria fazer a sua narração. Eu mudei ao longo do tempo e me reinventei. E me reinvento. Ainda hoje eu procuro fazer diferente em alguns momentos. Eu nunca entrei para essa história com o objetivo de ser conhecido como um grande narrador. Meu objetivo era desenvolver a minha comunicação, a forma como eu gostaria de fazer. Claro que eu tinha paixão pela comunicação, pela narração, pelo esporte, pelo futebol, e especificamente pela comunicação como um todo. Eu, de pequenininho, eu costumava ouvir rádio. Era de origem humilde, né? Daí não tem muita coisa para fazer. É rádio, televisão, a gente não tinha. Foi ter uma televisão preta e branca usada lá na frente. Aí eu passei a ver futebol pela TV, mas era o rádio o companheiro. Então isso despertou em mim lá, criança, rádio e histórias em quadrinhos, né? A comunicação inicial lá, de bem pequenininho, se deu através disso. Eu queria desenvolver com o tempo, pensei, imaginei em desenvolver uma forma própria de fazer a comunicação. E ao longo do tempo eu me reinventei, fiz no processo inicial igual a todo mundo e depois começou a mudar um pouquinho, né? Vou colocar um pouco do Marco aí. E fui colocando muito do Marco ao longo do tempo. E nesse período dos Jogos do Grêmio no Fox Sports, especificamente, a gente tinha ali um Marco que queria se colocar muito mais visceral, muito mais sanguíneo. Um Marco como ele é mesmo, curtindo o esporte como um todo. E isso acarretou também numa forma diferente de fazer e mexeu um pouco com as pessoas. E mexeu com a torcida do Grêmio, porque eu experimentei muito essa forma de fazer, narrando os jogos do Grêmio. Fazendo diferente, colocando muito mais sangue, muito mais alma, muito mais visceralidade na questão de fazer a narração. Termos específicos, eu juntei também com questões culturais, né? Procurei fazer isso de uma forma muito própria e pelo fato de ser gaúcho facilitou também. Então, coincidiu muito com as campanhas bacanas do Grêmio na Libertadores e a forma do Marco se reinventar, esse desejo do torcedor do Grêmio assim, de ver um pouco mais do Marco, conhecer um pouco mais, entender também esse processo que uniu um pouco o trabalho do Marco com as boas campanhas do Grêmio. Eu acho que assim, a campanha de 2017, através da Fox, ela tem a tua voz, não tem nenhuma dúvida, vários jogos. Muitos. Né? Eu acho que depois a gente até pode falar, cara, porque assim, a final foi narrada pelo Villani. Foi. Né? Isso. E eu até vi um corte, eu não me lembro qual é o lugar, até que tu fala a respeito disso, depois a gente vai falar também. Mas eu acho que a campanha em si, ela acaba tendo uma trilha sonora. Assim, uma vez que eu recebi o Galvão, eu falei assim, pô, Galvão, do caralho, velho. Mas assim, é arrepiante estar contigo, porque tu é a trilha sonora da minha infância, pô, os grandes momentos, Sim. o Tetra, o Senna, né? Tipo assim,
é uma trilha sonora, é Trilha a voz. sonora. Então, tipo assim, quando Apropriado o termo, trilha sonora. É uma trilha sonora, né? É isso. Então, assim, quando a gente lembra da campanha do Grêmio, nós gremistas, eu como um gremista, assim, que consumi bastante e tal, a gente lembra da tua marca, a gente lembra, né, da tua voz, etc. Mas, assim, antes disso, tem uma trajetória até chegar neste momento super bonito e posterior, tudo que aconteceu na tua carreira. Eu comecei falando lá da TV Com e eu me lembro que tu já narrava na TV Com um certo destaque, né? Principalmente por esse bordão que é maravilhoso. Eu quero começar com isso. Como é que se cria um bordão, como é que se criou o bordão, como é que nasceu o Rede! Olha, Duda, bordões, eles são adaptados às vezes. Criar bordão é difícil, porque quase tudo já foi criado, A gente pode adaptar, reinventar, refazer, recolocar em outro contexto. Os bordões são complexos de você elaborar, porque há bordões que você entende que são bacanas e o público não acha legal. Né? O público não entende, não compreende, não coloca no contexto. E outros que você entende que não sejam tão legais, o público começa a pedir, pô, usa mais tal coisa, não sei o que tem. Então, é muito complexo. O bordão é rede, na verdade, eu já ouvi ele em outro momento do rádio na infância, não me recordo de quem especificamente. É excelente, Marco. Isso. É excelente. Ele já existia no rádio, eu costumava ouvir, eu te falei isso aqui antes, eu costumava ouvir rádio desde pequenininho. Tá? O meu pai, ele tinha radinhos velhinhos, 2 radinhos velhíssimos lá, que tinham ondas médias e curtas, pegavam rádios do Brasil inteiro, especialmente à noite. Então eu ouvia futebol à noite lá com uns 5, 6 anos de idade. Eu colocava o radinho lá, o meu pai pegava um, eu pegava outro, e a gente ficava circulando pelo Brasil ouvindo especificamente futebol. Ondas médias, ondas curtas, Isso, pega o Rio, isso pega aí é antigo, né? Nem tem mais, né? Não tem nem AM mais. Não tem mais nada. Não tem mais nada disso. Então aqui o tiozinho está falando coisa que a galera tem que pesquisar no Google depois. Dá um Google, procura isso aí. Então, eram radinhos que o meu pai tinha de estimação, de longa data, ele guardava, velhinhos, né? Inclusive ele não deixava mexer muito. Tá? Ele sintonizava para mim lá, assim, pega isso aí, moleque, não mexe, fica ouvindo. Tá? E eu gostava de ouvir rádios do Brasil inteiro. Então, eu fui um cara que cresci ouvindo comunicadores do Brasilzão, não só do Rio Grande do Sul, como gaúcho que sou. Claro que eu admirei muitos narradores e comentaristas, comunicadores gaúchos ao longo da minha trajetória, mas eu era um cara que tinha essa faceta voltada para o rádio como um todo. Então, o bordão é rede, eu lembro de ter ouvido esse bordão no rádio, moleque, isso ficou guardado em mim. Mas olha como é bom. É. Se tu lembra, moleque, eu escuto com 50 anos, olha o que é de forte esse bordão. Eu lamento não conseguir recordar de quem era, porque eu era muito novinho, mas eu guardei aquilo e ficou. Eu acho que outros narradores usaram em outros momentos também, mas em televisão eu fui o cara que colocou isso. O que aconteceu para eu usar o bordão? Eu trabalhava com o Gustavo Manhago, que hoje é narrador, um tremendo narrador, eu sou fã do Gustavo, tá? Um tremendo cara também. O Gustavo, ele já narrava na TV e eu passei a narrar, então havia momentos em que as pessoas começavam a achar que eu era o Gustavo era eu, pelo tom de voz parecido na narração. E eu falei, puxa, mas eu estou querendo me destacar como narrador de televisão, eu preciso colocar uma marca diferente. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente para me destacar e as pessoas não me confundirem, tá? Não é problema com o Gustavo, é problema comigo. Eu quero me sobressair, pô. Exato, cada um. E aí poxa, vou ter que colocar um bordão, mas eu não sou muito disso, eu sou um cara mais quadrado, não sei o que tem, eu tenho um jeito mais tradicional de fazer. Naquele momento eu pensava dessa forma. Eu não era quadrado e nem tinha um jeito tradicional, mas me via dessa forma. Essa carne tá bonita, hein? Não, eu já estou aqui lambendo aliás, os beiços, hein? Las Piedras. Grande abraço, pessoal da PMI Importador. Isso aqui é uma delícia. Interrompendo o assunto, eu quero falar da carne, porque o pessoal veio para mim, vai lá no Duda, fala para ele não dar carne crua, que não sei o que tem. Gerou uma corneta aí, normal. Hein? Que história. Eu estou acostumado, Marco, é impressionante. Isso é uma lenda urbana, me fala. É uma lenda urbana que fala que eu só sei fazer carne muito mal passada. Mas eu gosto de carne mal passada. Então tá, como bom gaúcho, nós vamos comer açaí. Fica tranquilo. Boa. Voltando ao bordão. Então, o rede, eu passei a fazer uns testes. Não, vou colocar um bordão aí nessa parada e aí vai ficar diferente. Vai ter uma marca registrada relacionada ao meu nome. Perfeito. Pensei dessa forma. Tá? Eu sou um cara que pensa um pouquinho no marketing. Não executo às vezes, mas penso no marketing da coisa. Mas tem que pensar, Marco, não tem. Que pensar. Ele tem que acontecer. Tem que acontecer.
O que aconteceu? Eu passei a testar, coloquei tá na rede, às vezes eu não gritava gol, só falava tá na rede e estendia aquilo. Achei que não ficou legal, né? Ninguém reclamou, né? Já narrava lá para o Grupo Globo também, Sport TV, Premier. E aí testei durante 1 ano mais ou menos, até encontrar assim mais. E se eu falar só é rede? Aí voltou aquela memória afetiva da infância e me trouxe o é rede de novo. Não, eu vou usar é rede e depois vou gritar gol. Passei a fazer. E aí era divertido, Duda, porque pegou rápido. Eu ia para os jogos no interiorzão, lá pelo Premier, fazer lá a transmissão do pay-per-view do Campeonato Gaúcho, jogos do Inter e do Grêmio e do Inter e do Juventude também. E chegava no estádio do interior, passava lá, no interior é diferente, tipo nos Plátanos em Santa Cruz ali. Você passa por dentro das pessoas. Ah, né? Sim, e passa pelo meio dos jogadores, estão indo para o vestiário também, né? Aí eu passava, os jogadores, é rede, pô, vai gritar o meu gol hoje, e não sei o que tem. E eu, pô... Aí eu, pô, então o negócio pegou, acertei, é aí. Então parou de experimentar, vai ser isso mesmo. E passou a fazer. Era divertido, né? Os caras iam dar entrevista ao jogador, pô, repete o gol aí pra mim que eu quero ouvir o rede do meu gol depois do jogo. Era muito divertido isso. Eu não sou um cara muito afeito a bordões como um todo, muitos bordões. Eu acho que o narrador ele é marcante por algumas frases de efeito sim, e às vezes elas não vêm como bordões, elas vêm no calor da coisa. Mas algo já aconteceu contigo que tu falou no improviso e se tornou uma marca? Ou tu seguiu usando? O rede não foi no improviso, foi pensado. Não, algumas coisas sim. Por exemplo, quando bate na trave, em vez de gritar que é trave, bateu na trave ou alguma coisa assim, eu passei a fazer uma derivação do rede. É trave. Achei que era esquisito no primeiro momento, mas eu usei em redes sociais e vieram, pô, fica legal, porque daí é rede quando é gol, é trave quando bateu na trave. É simplesinho e eficiente. Então eu passei a usar, isso aí veio no improviso um dia, passei a usar, não é uma coisa assim muito marcante, mas não dá pra vibrar, né? Porque a gente quer ver gol. Agora é trave! Não, né? É a trave, vai lá, é meio decepcionado, né? É decepcionado com a coisa, é trave, poxa vida. O outro é falhou miseravelmente quando o cara perde um gol ou alguma coisa. Isso também saiu de improviso um dia e aí gerou, inclusive lá, veio um monte de mensagem, DM, tudo, pô, isso é muito legal, eu morri de rir quando você falou isso. Eu fiquei pensando, eu sou um cara que pensa no lado humano, eu penso no jogador, eu não gosto muito de malhar jogador. Sim. Tá? Pô, né? O cara errou, como é que perde um gol desse e tudo mais? Eu não gosto de fazer isso, por mais que entenda que o público queira que você exalte esse tipo de coisa. O público quer. O público quer que crucifixe o cara. Pegar fogo. Quer ver o tempo todo. Mas eu não gosto porque eu tenho um lado humano muito forte. Eu compreendo o lado do jogo. É um ser humano, é um cara executando, ele não quer errar. O cara tá fazendo o trabalho dele. E ele não quer errar. Ele errou por uma contingência do jogo, uma situação ali específica. Mas são algumas coisas assim a gente pega. A bola vadia que eu usei no gol lá do Tardelli, né, no jogo com o Libertad. Muita gente queria que eu repetisse aquilo, mas eu pensei, isso ficou tão marcado com o Grêmio que eu tenho que repetir em jogos do Grêmio. Tá? Esse é um clássico. É isso. A bola vadia. Mas são coisas assim. Marcou. A bola vadia é uma coisa que marcou também, não? Uma coisa que foi usada há muito tempo no rádio do Rio de Janeiro. Comentaristas cariocas, em especial, usam muito o termo bola vadia. Tá? E aí isso também foi uma coisa que veio da minha memória afetiva com relação a termos do Brasilzão todo específicos. A bola vadia veio disso. Eu acho muito legal quando o cara, a infância meio que mostrava o caminho da tua vida, né? Sim. Tipo assim, inconscientemente, cara, tu ia enveredar pro rádio. Porque esse vozeirão é desde piá? Tipo, desde criança tu tem esse timbre de voz? Tem, ele foi ficando um pouco mais acentuado ao longo do tempo, mas sim, com 13 anos já ficou assim. E, não, eu fui para o rádio, o início foi no rádio. Aliás, o meu início foi atabalhoado, né? Eu fiz várias coisas. Mas tu é jornalista formado, Marcos? Sim, depois eu me formei, mais tarde. Né? Mas no início eu comecei a fazer rádio. Mas começa de trás para frente, né? Tipo, comecei a trabalhar, primeiro eu fiz, depois eu fui... exatamente, foi totalmente. Claro. Inclusive era um problema com professores. Né? Problema com professores depois, né? Tinha discussões homéricas, né? Porque eu já tinha prática há muito tempo, tinha cara só teórico, e você jovem, quando o cara é jovem, ele quer, né? Se impor, de certa forma. Então, isso aí gerou discussão, pobres os professores na época, mas tudo bem. Comecei no rádio, né? Eu era tímido, muito tímido. Vou sim, vou comer. Essa é a ideia do conteúdo. Vou fazer isso, sim. No rádio,
havia uma questão muito complexa para mim. Eu sempre fui muito tímido, retraído. Era um cara que eu tinha pouquíssimos amigos por isso. Eu tinha dificuldade de relacionamento assim, com as pessoas, não porque eu fosse um cara chato e tudo mais. Eu era retraído, eu tinha timidez e a voz mudou. Vamos dizer assim. Muito. E a voz mudou, eu ficava com mais vergonha ainda, porque, pô, chamava a atenção, né? Num grupo ali de moleques, eu já era mais alto. Eu já fiquei alto cedo. Eu fiquei com a estatura que tenho hoje, eu tenho 1,83 m, ali com 13, 14 anos. Boa, muito cedo. Muito cedo, então eu era muito mais alto e tinha uma voz que chamava atenção no meio da galera ali. Ficou meio complicado para mim. E aí isso fez com que eu me retraísse mais ainda. Então eram poucos amigos, porque eu não queria me expor, eu mal falava. Inclusive de sala de aula, né, para abrir a boca para falar alguma coisa para a professora era muito difícil. Sim, lá na frente apresentar um trabalho devia ser uma coisa dificílima para ti, imagino eu. Tanto é que eu fui fazer teatro amador para tentar tirar um pouco essa inibição. Eu fui fazer, por conta própria. Não conseguia nem ensaiar. Era curioso. Tá brincando? Não tinha, porque eu comecei a trabalhar e eu precisava trabalhar para ajudar os meus pais também. Então teve épocas que eu fui estudar à noite, moleque ainda, era o mais novo da escola à noite, tempo que tinha uma galera já mais velha estudando à noite, e eu entrava naquelas turmas lá para poder continuar e trabalhar durante o dia. E aí trabalhei em supermercado e tudo mais, e aí veio a chance de fazer rádio. Havia lá um colega que o pai dele era sócio de uma rádio comunitária. Esses negócios aí que existiam lá, tinha rádio comunitária, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5 donos. Não podia ter dono, na verdade, tinha que ser associação. Mas aí tinha os mequetrefes dos caras lá, eles faziam os negócios. E aí? O cara me convidou, né, ouviu eu falando, eu brincando de narrar na entrada da escola com o filho dele, e me convidou para... Olha, a gente está precisando de um cara lá para ler notícia na rádio. Quem sabe vai lá fazer um teste lá, porque o cara que estava fazendo lá, a gente não está gostando, o cara é meio gago. Tá? Devia ser eu esse cara. Meio gago. Às vezes eu dou as gaguejadas. Mas todo mundo dá, né? É da vida. A gente gagueja, tropeça, cai, levanta, vai de novo. Mas acontece. O importante é não se deixar abater por isso, né? E seguir adiante. Eu falei com meu pai, eu vou te levar lá então, vamos ver. Fui, fiz o tal de teste, o cara me convidou para trabalhar. Era 2 vezes por semana. O teste era ler uma notícia, assim, imagino eu, com uma lauda. Era um bloco noticioso, exatamente. Passei a fazer aquilo. Eu já tinha um emprego num supermercado, que eu trabalhava pela manhã, naquela época eu estudava à tarde. Daí embolou a vida, era bem complexo. Isso foi indo, a questão do rádio. E claro que para ganhar a vida, não pagava muito, eu fui fazendo outras coisas, mas eu queria narrar. Na escola, eu narrava, em vez de jogar, eu não jogava nada, eu era muito ruim. Eu era inteligente a ponto de bater bem na bola, né, fazer lançamento, mas assim, com a bola no pé era meio complicado. Daí que eu fui jogar de volante, depois assim, virei zagueiro, fui atuar no gol. Né, coisa de gaúcho. Na dúvida, bota de volante aí que vai quebrar a bola. E vai recuando, daqui a pouco é zagueiro, daqui a pouco é goleiro, e no último momento vira técnico, né? Vai lá orientar o time fora. E um outro momento ainda narra os amigos. Aí eu passei, o negócio para mim é narrar. Daí eu narrava, né, no colégio lá, narrava no recreio. Aí passei a narrar torneio lá da escola e tudo mais. O pessoal botava alto-falante e tudo mais, microfone, eu narrava. Era tu. Mas quando tu narrava, tu perdia essa inibição, então? Perdia. Com o microfone eu era outro cara. Eu tinha a capacidade de eliminar todo o fator externo, por mais que tivesse gente à minha volta. Eu pegava aquele microfone e parece que era um casulo para mim. O microfone me dava o poder de me concentrar naquilo e levar para fora de mim aquela comunicação ali que não existia em outro momento. Tá? Por mais, eu sou um cara que leio muito desde pequenininho também, me restava lá nas minhas condições lá como criança, o rádio, num primeiro momento, as histórias em quadrinhos e os livros. Então, eu leio muito, então tinha muita coisa para repassar. Tanto é que, às vezes, eu me acho culto demais para aquilo que eu me proponho a fazer. Eu tenho que trazer para baixo a minha linguagem, às vezes, tá? Mas não sou burro, então consigo... Isso está na cultura agora. TV Cultura, exatamente, né? É muito apropriado, inclusive, né? Aliás, admiro a TV Cultura desde moleque. Pô, né? Tá louco? TV Cultura é um clássico. Sim, é um clássico. Uma entidade brasileira. Então, muito me orgulha ter tido a oportunidade de fazer parte aí do elenco da TV Cultura e até hoje. Mas, voltando a essa questão lá da inibição, eu comecei a fazer o rádio, isso só que não ajudou no restante, para fora do rádio, né, para fora do microfone. E então fui buscar teatro amador e tudo mais, e era impressionante o teatro. Daí você fica vendo a capacidade que as pessoas têm e às vezes não conseguem entender que possuem essa capacidade.
eu não conseguia ensaiar, porque eu já tinha empregos, não podia abrir mão dos empregos, eu precisava daquela grana, questão de sobrevivência lá, de ajudar a família e tudo mais. Então, eu não conseguia ensaiar com a galera do teatro. Eu recebia os textos das peças, inclusive dava pitaco para alterar os textos, né? E ficava ensaiando comigo mesmo o tempo que sobrava. Não ia para o ensaio com a galera. Sim, tu não fazia o coletivo do ensaio. Não, eu ia, às vezes consegui no geral, final, antes de apresentar. A gente ia para festivais de teatro amador e tudo mais. E invariavelmente ia para o festival e concorria como melhor ator do negócio. Tu tá brincando, tia? Direto. Porra, que talento, velho. Tinha, realmente tinha. A questão da voz, que eu sabia colocar a voz no palco, né? Tinha isso também. O palco a mesma coisa, serviu como microfone. Chegava lá, era outro marco. Não tinha. Eu nunca atentei assim. Tem gente que treme com o público, né? Olha para o público assim, é o contrário. E agora? Não, aquilo me enche de brilho, né? Opa, agora sim, é hora de brilhar. Então não tem isso. Que curioso, curioso. Foi ao longo do tempo. Então, a questão lá do rádio começou assim e aí foi. Aí intercalei períodos trabalhando no rádio com outros empregos para ganhar a vida, até que, de uma certa vez, o negócio foi para o rádio, né, sem volta, e aí foi o ganha-pão no rádio, depois foi televisão e vamos embora. Mas o rádio, a narração esportiva, ela nasce em qual momento para ti? Tipo, porque... Tu é um cara que ficou conhecido muito pela narração esportiva. Em nenhum momento foi nem noticioso, não, né? Nada. Nem teatro, não. zero. Não, foi a narração esportiva veio também já moleque. Eu fiz narração esportiva no rádio, futebol amador, lá moleque ainda. Mas onde é que eu despertei para a narração? Primeira vez que eu fui no estádio de futebol, ficou bonito isso aí, hein? O pessoal corneta, mas a carne do homem, olha, a carne do homem aqui tem um aspecto bonito, hein? Ao vivo em cores. Então, muita calma nessas cornetas aí. Né? Marco, eu quero que tu fale pra tua audiência aí, quando alguém te perguntar, tu já sabe responder, né? Ah, sim, claro. A carne do Duda é espetacular. Não, calma, vou provar primeiro. Ah, bom. Achei que tu já ia ter comprado a minha ideia. Não. Então vamos fazer isso agora? O homem é convincente, tá? O homem é convincente. Tá bom esse ponto? Tá excelente esse ponto. Boa. Pegou aí? Pegou aí? Eu quero bem dizer que é crua, não é nada, vamos criar um bordão, então. Tá crua! Não, tá boa! Ah, agora sim! É boa! Vamos botar o né? É boa! Olha, o homem tá bem, tá afiado. E aí, Marco? Seguimos na questão, como é que despertou o interesse em narrar? Eu demorei para ir em estádio de futebol por mais que quisesse, tá? Era meio complicado na época, a grana era curta, meu pai tinha que ver o orçamento, até para isso tinha que ver o orçamento para levar. Eu sou o mais velho de 6 filhos, né? Ah, não, mas daí Pois o orçamento é daí fica difícil. Como diria o professor Raimundo, desse tamanho. Fica mais difícil, né? Mais difícil. Então eu fui pela primeira vez no estádio, foi, quantos anos eu tinha? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Aí... fui com meu pai, tá? Ele se programou para me levar. As pessoas sabem o time que tu torce, não? Não. E tu não quer que ninguém saiba? Eu prefiro assim até determinado ponto. Eu não costumo falar a respeito disso, acho que é irrelevante. Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem. Tá. E fica por isso mesmo. Mas o fato é que eu fui pela primeira vez, mesmo meu pai sendo colorado, no Olímpico, assistir a um jogo de futebol em loco. Meu pai era colorado e me levou no Olímpico, porque era um jogo do Grêmio com o Flamengo. E eu gostava muito do Zico. Ah, normal. Todo Quem mundo não que passa por gostava aqui do Zico, né? fala a mesma coisa. Impressionante a qualidade. Então, é chegado o momento, intervalo no papo, chegado o momento solene de provar a carne do Duda. Por favor. Uma Las Piedras, bife ancho, uma carne uruguaia. Qual é o veredito? É excelente! Pô, tá aí. Uma salva de palmas. Pode botar aí, Maite. Isso aqui é um... Isso aqui é outro nível. É outro nível. Isso aqui é o patamar mais elevado da carne internacional. Estamos bem. Estamos bem. Obrigado, Marco. Fomos lá assistir ao jogo, tá? Poxa, para mim foi um acontecimento épico, como essa carne do Duda aqui agora. Tá? Então, isso aqui é o Zico das carnes. Pelo amor de Deus. Eu vou ver o Zico, eu vou sentir aquela atmosfera, tudo aquilo que eu acompanhava desde pequenininho no rádio, né? Para ver como é que funciona exatamente lá dentro, aquela... Ver, né? Ver. Tudo que tu passou a ouvir na infância, tu ia ver. Exatamente, 11 anos. Cheguei no estádio, toda aquela expectativa.
busão, né? Vai para o estádio e tudo mais. Chegamos cedo. Experiência completa. Um jogo era um domingo, 4 da tarde, era calor e tudo mais. Era um jogo de brasileiro entre Grêmio e Flamengo. Flamengo de Zico e tudo mais. E eu, opa, hoje, né? Pô, jogão e tudo mais. Fui para o estádio, tá? Chegamos cedo, então tinha pouco público chegando naquele momento que entramos. Aí, pô, vi aquela grama verdinha, no sol, batendo na grama, aquela grama assim parecia fosforescente de verde, espetacular. A arquibancada eu achei grande demais, eu achava que, olhando de fora, achei que era grande o negócio. Entrei e achei que era maior ainda. Né? Fiquei tomado assim de espanto por aquilo. Aí o que aconteceu? Foi enchendo de gente, aquele burburinho do estádio e tudo mais. Começa o jogo, tá legal isso aqui, tá bacana, tá bonito, mas tá faltando alguma coisa. O que tá faltando aqui? Não é a mesma coisa. Eu acho que eu sei o que é. Era alguém no teu ouvido narrando. Não tinha narração, não tinha o rádio. Nós não levamos rádio. Meu pai lá, olhando o jogo atentamente, eu olhava para ele, olhava para as pessoas. Não tinha. Ficou diferente para mim. Ficou muito diferente. Poxa, mas olha a diferença que faz na minha vida, pensei comigo mesmo depois. Ouvi enquanto estou vendo. Se eu estivesse ouvindo, seria melhor. O rádio é a tal da trilha sonora que a gente falou antes. A trilha sonora. Ela te conta algo e ela te dá uma memória afetiva. Muito. Né? O que aconteceu contigo aí, que a gente falou de 2017, com as pessoas têm contigo, né, os gremistas principalmente, de tu ter a voz. Então, pra ti era isso. Tu olhou, caramba, velho. Tá faltando algo. Tá faltando aquela voz no meu ouvido. Aí eu comecei a dar uma importância maior, muito maior ainda, gigantesca para a narração e para os comentários no rádio. Tá? E eu todo sentido. Pensei comigo assim, poxa, eu quero fazer isso. Isso é importante para as pessoas, isso é legal, isso abrilhanta aquilo ali, transforma aquilo realmente num espetáculo. E comecei a imaginar dessa forma, foi onde despertou a questão da narração. Então, eu fui para o rádio sempre pensando em fazer a narração. Perfeito. Eu queria fazer aquilo. Até quando chegou a oportunidade, a primeira vez, assim, eu não acreditei. Assim, tanto é que quando me perguntam, qual foi o jogo mais importante que você narrou? Qual foi o jogo mais importante que tu narrou? O primeiro no rádio. Um jogo de futebol amador, lá nos confins da Grota, onde eu fiz numa rádio comunitária. A primeira transmissão, narrei o jogo inteiro, futebol amador. Foi o jogo mais importante. Por que foi o mais importante? Porque era um sonho meu poder fazer isso e me foi oportunizado. Então, qualquer outro jogo, Copa do Mundo, Libertadores, finais, tanta coisa legal que eu já fiz, fica um pouco abaixo disso, porque a importância que teve na minha vida, um cara vem de origem simples, humilde, que batalhou bastante para poder fazer os sonhos transformar em realidade. Então, a primeira vez é a mais importante. Não tem como não ser. Então, me remete a muitas questões assim pessoais, de pai, de mãe, de irmãos, e de batalhas vencidas para chegar num patamar. Então, aquele é o jogo mais importante. Tá? Então, eu não vou conseguir nem lembrar quais eram os times, mas eu lembro das circunstâncias, do jeito, do momento. Era um tempo em que a gente levava equipamento, tinha linha telefônica para conectar o equipamento. Não, marca meio veterana, hein, gente? Tempo da CRT, pedia a linha na CRT, TX e RX, transmissão. Eu peguei esse na Gaúcha, o final disso aí. Peguei o final disso aí. Pois é um negócio que moleque hoje... Não tenta nem explicar, que ninguém vai entender. Ninguém vai entender o que é isso. Então, é antigo, né? Então, foi ali que despertou para mim as questões... as questões relacionadas a isso. A narração esportiva né? É isso que eu quero fazer, é isso que vai me conectar com as pessoas, é o tipo de comunicação que eu quero fazer. E trilhei meu caminho, algumas batalhas, porque não foi fácil também chegar. Antigamente não é como hoje, mudou. Hoje o moleque, ele abre um canal no YouTube, testa ali durante um ano ali fazendo narração de jogos da Champions, de videogame e tudo mais. Daqui a pouco ele está narrando. Não, pode ser que alguém te veja, né? E tu acontece muito. Isso, bastante. Tem acontecido, inclusive. É difícil, tipo, nas antigas, né, alguém te achar, vamos dizer assim. E era um processo complicado, porque haviam os narradores estabelecidos na rádio em que o cara almejava trabalhar. Tu começa em qual, assim? A primeira grande rádio? Não teve primeira grande rádio. Eu comecei em rádios pequenas. E aí a primeira rádio que me deu a oportunidade de fazer uma coisa legal foi a rádio da LBV. A rádio da LBV, Legião da Boa Vontade, é que me deu a oportunidade. Depois, eu nunca passei por rádio grande.
Eu sempre fiquei em rádios médias pequenas. Mas daí tu vai ao Grupo Aí RBS? Não, depois eu fui para rádios, fui para o interior do Paraná, para rádios do interior do Paraná, Tá. interior de São Paulo. Eu voltei para rádios do interior do Rio Grande do Sul, um grupo bacana que é o Grupo Independente de Lajeado. Eu trabalhei lá também. Então, sempre rádios pequenas. Depois fiz um projeto em Porto Alegre com a antiga rádio Metropolitana FM, tocava pagode, samba e tudo claro, a mais. Metrô, pô. A Metrô. Porra, então a Metrô eu teve um ouvia muito processo, a Metrô. a gente ficou com 1 ano e pouco lá na Metrô, num era da projeto. Metrô? Nós fizemos o trabalho de futebol na Metrô. Gente, cara, Aquele projeto que eu depois... amava o pagode da Metrô. Eu Pois só ouvia é. Metrô. Pois Aí é. depois passou a ser a Eldorado, a Isso. concorrente, Isso. e a Metrô acabou, e aí veio a Eldorado. Porque o Tartarotti, o dono lá, ele acabou vendendo, né, as duas rádios, né, era a Metrô e a Liberdade. A Liberdade tocava só música nativa e a Metrô, pagode, só samba pagode. e tudo mais. Como eu sou Exatamente. pagodeiro, eu Nós amava fizemos a um Metrô. projeto na Metrô, onde a gente ficou com futebol lá e, olha, criou um probleminha lá, inclusive, para a Gaúcha. Que mesmo com todo o problema que a gente tinha de conexão com o mercado publicitário, a gente começou a ter audiência na época. Eu imagino. Tá? Porque, cara, a rádio era boa, velho. A rádio era boa. A rádio era boa e tinha audiência. Tinha um público através do pagode, Uhum. e pagode e futebol se conversam, né, cara? Então, porra, juntava o útil ao agradável. Quando tu vê, tu tava enchendo o saco das grandes. E é curioso isso, porque eu nunca fui um cara muito ligado. Eu gosto da MPB, tá? Eu gosto do samba raiz, mas o pagode em si nunca foi a minha praia. Eu sou um cara muito mais do rock. Sim. Tá? Então era estranho trabalhar na Metrô num primeiro momento. Veja como o profissional se adapta e fala a língua. Quando ele é do ramo, ele acaba falando a língua mesmo não estando num ambiente mais confortável. O cara vai se virando ali. O cara vai se virando. Então a gente fez um projeto lá. Então não teve rádio grande. Eu fui para o Grupo RBS logo depois do projeto da Metrô. Tá? E aí no Grupo Mas daí tu RBS... vai Mas eu não fui para narrar. O Grupo RBS é o seguinte, eu almejava me aproximar do Grupo RBS, mas eu sempre fui um cara que teve dificuldade de conexão, assim, de relacionamento, porque por questões pessoais e questões ali próprias minhas, não que eu não quisesse, é dificuldade mesmo, né? Talvez aquela questão da timidez lá da infância, outras questões ali que depois eu fui procurar trabalhar com terapia e tudo mais. Por mais que quisesse estar próximo das pessoas, eu não conseguia manter uma rede de conexões, de relacionamento que me possibilitassem, tá, buscar lá condições profissionais melhores. Então era tudo no puro talento na raça. Ou o cara me via sendo bom e me convidava, ou então eu não faria um meio de campo com esses caras para buscar esse espaço. Entendi. Embora entenda que isso seja muito necessário. O que acontece? A RBS TV, abriu uma vaga para locução comercial. Tá. Quero fazer locução comercial e chamadas. Será que era no lugar do R ou eu tô viajando? Não, o do R fazia isso. O do R já tinha saído, eu acho. O do R, para quem não sabe, isso. pessoal, é o locutor do Garota Verão. Garota Verão. Eu acho que é a voz mais assim, que tem para identificar ele, né? Um tremendo locutor, né? Um vozeirão, Sérgio do R. O do Cara, R fez essa... Candidata de Santa Na passarela, candidata número 27, representando Duda Garbi. É isso aí. É isso aí. O Marco faz bem melhor. Eu fiz o Garota Verão. Fez também? Eu fiz. Eu fiz o do R, tinha saído, ele brigou lá com a galera. Eu peguei ele na Band, sabia? Ele foi meu colega na Band. Tremendo profissional. Além da voz, não é só a voz, ele é um tremendo comunicador. Ele é um tremendo comunicador. O que acontece? A RBS tinha uma vaga para locução comercial. Eu pensei comigo mesmo, com os meus botões. Bem, eu estando dentro da RBS TV, talvez eu fique mais próximo dos caras que possam me possibilitar narrar em alguma rádio da RBS, por exemplo. Pensamento correto. Pensei isso. Então, eu vou tentar por esse caminho. Eu vou me candidatar a essa vaga, embora nunca tenha feito na vida locução comercial e nem chamadas. Mas a gente se adapta. Eu vou lá me candidatar. E aí foi feito um processo seletivo. Para minha surpresa, eu fui escolhido. Tá? Mas é que a tua voz é muito boa, né, cara? Mas, e tu tem o talento, tu sabe fazer, tem o tempo. Mas é o que eu digo para todo mundo, não adianta ter voz boa e não ter conteúdo. Não, e o contrário também não. Então, tu tem o conteúdo e tu tem a boa voz. Porque a voz ajuda bastante, ajuda, não é primordial, não é. Antigamente era, tinha mas que ter ela boa vai voz. abrir portas, né? Abria portas pra caramba. Abria muito, abria bastante. Com o tempo mudou a comunicação, hoje eles querem uma comunicação mais humana. Aliás, isso é um problema que eu tenho comigo mesmo. Eu gravo um negócio pro Instagram, às vezes eu acho assim, poxa, mas será que eu estou sendo muito personagem? Porque não tem,
minha voz é assim o tempo todo. A forma de falar. Claro, mas aí imagina, o Marco vai no supermercado. Mas é assim. Ele pede um presunto dessa forma, ou ele vai pedir como? E aí a pessoa que está me atendendo fala, tá, você é locutor de onde? A pessoa sempre pergunta. Todo o tempo, é o tempo inteiro. Agora mesmo, eu vim para cá de Uber, adivinha, né? Ah, eu já ouvi a sua voz, eu acho que você narrou o Campeonato Paulista. E assim vai. Narrou na Record ano passado, não foi? Em 2022 eu narrei o Campeonato Paulista na Record. Então a pessoa... Tem pessoas que me chamam pelo nome ouvindo a minha voz. E isso para mim é imensurável. Porque, imagina, eu sou um cara que aparece pouco como narrador, né? A minha imagem aparece pouco. Não é o tempo todo. Sim, claro. É diferente do Duda, por exemplo. O Duda tem o canal aqui, tem, né? Sim, a minha cara tá todo o tempo. Né? Então fica marcado uma coisa com a outra. No meu caso, não. É a voz. É a voz. Aí o cara me chama pelo nome Marco de Vargas. E aí o cara tá no Rio de Janeiro, o cara tá em São Paulo, o cara tá em Salvador. O cara te reconhecer pelo nome. Maravilhoso, né? É excelente. Por quê? Porque eu sou um narrador que não. Você é um cara que tá na Globo o tempo todo, né? 20 anos de Globo. É diferente, né? Sim. É diferente. Mas não é o caso. Eu sou um narrador que estava no nicho de TV a cabo durante bastante tempo. Alguns momentos, agora sim, TV aberta, né? Desde lá da Cultura em 2020 para cá e depois TV Record e tudo mais. Mas é diferente o processo. Então, o cara te reconhecer pela voz, remeter o nome, juntar uma coisa com a outra, me deixa surpreso às vezes. Mas o Grupo RBS possibilitou isso, que eu entrasse para lá. Eu fui selecionado e passei a fazer locução comercial. Então lá, RBS Notícias, oferecimento Banrisul. Eu fazia isso, fazia essa voz. O do R fez durante bastante tempo. Faz com os meus parceiros aqui, Esportes da Sorte. Esportes da Sorte, Fruc, Las Piedras. Neugbauer. Dom Fiorello. E Duda Garbi. É isso. Como é bom ouvir um cara com uma voz desco-atacado. Fala, desco-atacado. Desco-atacado. Como é bom ouvir a voz bem posta, sabe? Mas e sempre... a dicção boa, porque a minha dicção é péssima. Eu sou um eu com o tempo, eu passei a me preocupar menos com isso, que eu quero ser mais natural. Então, eu me permito dar uma mastigadinha, gaguejadinha e tá bem, não, ok. Mas óbvio que não tem problema. É isso. Então, com o tempo passou eu passei... a não ter problema, né, Marcos? Isso, passou. Quando era jovem, não. Eu não me permiti errar. E acho que tu devia impor a tua voz ainda mais do que a tua naturalidade, né? Então, a tua naturalidade de entrar num Uber e dizer assim, eu vou para tal lugar, né? Essa é a tua naturalidade. Agora, quando tu tá na frente da TV, ou né, tu teria que falar cerveja, bela vista, tipo, impor a voz. Não precisa mais isso. Na verdade, naturalidade. Essa questão da impostação da voz existia lá no começo da carreira. Com o tempo, eu vi que não precisava. Sim. Podia ser natural, porque a minha voz já tinha um peso bacana, e se eu fizesse mais, seria óbvia. Sim, perfeito. Entrando na RBS, eu aprendi muito. A locução comercial e eventualmente chamadas, me ensinou bastante a controlar um pouco mais a voz. O que dá e o que não dá. Eu sempre fui preguiçoso para as questões de fonos, tá? Eu nunca gostei. Tá? Em algumas empresas tem uma fono ou um fono específico. Uma profissional para te poder acompanhar, te ajudar. para desenvolver. E eu sempre fui preguiçoso nesse aspecto, confesso. É um problema meu. Então, eu nunca trabalhei a voz para ela ficar melhor. Nunca. Ela já é assim ao natural. Privilegiado, né, tia? Não, talvez seja. Quer ver um outro cara que é um privilegiado como tu, que trabalhou comigo muito tempo? Mr. P. Puta de uma voz... Everton Cunha, Mr. P, uma puta voz maravilhosa de se ouvir e natural, Marco, que nem a tua. Tipo assim, nós estamos conversando aquele... Naturalmente um puta de uma voz, sabe? Que, tipo assim, quando ele impunha aí a voz, ainda ficar mais imponente. Sim, assim. Imagina, o cara começa a falar desse jeito, então a voz vem, ela flora e aí intimida o interlocutor. Exatamente, assim. Tu nem precisa fazer isso. Não, cara, só abre a tua boca e sai o negócio. É assim, quando eu tava dando bronca no meu filho quando era mais novo, coitadinho, agora eu fico com pena, lembrando lá, porque, poxa... Como é que era a tua bronca com ele? Poxa, assim, para, Dudu, isso não. Aí, coitadinho do Duduzinho já ficava assim. Hoje é um Duduzão, né? Tá do meu tamanho, com 14 anos. Mas aí hoje eu fico com pena. Poxa, filho, eu falo com ele. Poxa, filho, eu falava desse jeito com você quando você era pequenininho, né? Tudo bem, pai, não tem problema. E deixa eu te perguntar, eu entrei, pode ser que a gente estivesse no meio de uma explicação, mas me ocorreu agora. Porque mas a gente volta para ela depois, não tem problema. Como isso aqui é uma conversa, não é uma entrevista. Esse dia eu estava vendo Inteligência Limitada, aqui do meu amigo Vilela, e ele estava com um dublador. Cara, e aí a voz dele é famosa, ele dubla vários atores e tal, então tipo, naquela sessão da tarde da vida se via muito ele.
A tua voz é muito de dublagem. Tu já foste dublador também? Fui convidado em algumas oportunidades, mas eram momentos em que eu não tinha disponibilidade para ir adiante e estudar um pouco mais. Eu não gosto de fazer as coisas assim sem me preparar. E às vezes o preparo é intrínseco meu, uma coisa minha. Não é assim fazer um estudo e tudo mais. Eu sou muito autodidata para tudo. Eu aprendo muito rápido, especialmente lendo. Então, qualquer técnica, teoria e tudo mais, eu consigo aplicar sozinho. Tá? Às vezes é bom, às vezes é ruim. Tem pessoas com maior facilidade para isso, outras menor facilidade, mas eu tenho muita facilidade. Me convidaram várias vezes, até a gente insistiu pra caramba, mas eu nunca aceitei fazer. Achei que naquele momento não era apropriado. Porque até por tu ser ator, porque para ser dublador tem que ser ator, tá? Então, eu não sei se tu é ator ou tu praticou ali. Não, só pratiquei, não cheguei a pegar DRT, né? Só para jornalista e radialista, para ator, não. Eu poderia fazer isso. Hoje em dia faz um curso de poucos meses e consegue o registro também. Tem o registro, Mas passou o tempo, né, Duda? Hoje em dia eu já não tenho mais saco também para ir artificial, sei lá, também, já vai... Hoje eu tô com paciência hoje para tentar repassar o meu conhecimento, ensinar pessoas com relação à comunicação mais efetiva. Talvez isso me agrade e isso vai me trazer uma satisfação. Agora, outras atividades relacionadas aí a ficar ligado a essas questões de ter mais uma atividade, assim, teria que ganhar muito dinheiro, né? Sim. E não é assim, importante o suficiente para te, entre aspas, desfocar da tua principal função. Exatamente. Que não é o caso. Nesse momento não é o caso. Segui no grupo RBS, comecei a fazer lá essas questões. Aí o do R, ele não fazia mais a locução no grupo RBS. Quem fazia era o Mauro Vargas, que não é meu parente. E era um tremendo locutor também que fazia lá essa questão. E o Mauro estava de saída, por isso que havia essa vaga para fazer a locução comercial. O do R já havia saído. E fazendo a locução lá, eu efetivamente me aproximei das pessoas lá da RBS, as quais eu não tinha muito contato, estando na RBS TV. Mas o que me levou a fazer a narração na RBS, eu almejava, fui para a RBS, como eu te falei, almejando daqui a pouco chegar na rádio, né? Sim, era ter uma oportunidade. Mas, curiosamente, no meio do caminho, as coisas funcionam de outra forma, né? A RBS me permitiu que eu continuasse fazendo narração naquele período. Eu acabei deixando o projeto lá na Metrô e fui para a RBS como locutor comercial. E a RBS me permitiu que eu continuasse narrando desde que fosse em alguma emissora ligada ao grupo RBS. Então eu fui narrar para a Rádio Independente de Lajeado, que participava da rede da Gaúcha Sat. Exatamente. Então eu narrava com eles lá. Então, fim de semana, eu trabalhava de segunda a sexta como locução comercial, né, na RBS TV e no final de semana narrava para a Rádio Independente. Então, narrava as competições regionais deles lá, na região deles, e também a dupla Grenal em Porto Alegre, na rádio. Bom. Era bacana. Era uma boa vitrine, né, para começar. Porque eu continuava praticando, né? Eu não queria era parar naquele momento, até encontrar ali o viés de entrar lá em alguma possibilidade no grupo RBS. E aconteceu que a TV Globo abriu uma oficina de narradores. Olha, não sabia. Ela abriu, através do Luiz Fernando Lima, que é gaúcho, né? Sim, os gaúchos tomaram conta da RBS. É da Globo, no caso. Da aí, Globo. Né? O Luiz Fernando Lima, se eu não me engano, ele era coordenador de esporte, não? O Luiz Fernando Lima, primeiro ele foi repórter na Globo, depois ele se transformou no gerente de esportes, depois diretor de esportes. Então, quando ele era diretor, era o cara que mandava no Galvão e em todos os caras, era o diretor. Então deve ser, acho que, então será que é ele que é o gremista que o Galvão sempre falava? Não sei se era ele. Luiz Fernando é gremista. Pode ser que seja. Mas tem outros gremistas também, né? Que da época do Galvão na Globo, vários. Pode ser então. Vários gremistas, vários diretores gremistas de outros núcleos também. Sim. É uma gauchada naquela época da Globo, né? Então, a oficina foi aberta e eu soube no último dia de inscrição que estava aberta a oficina. Eu não fiquei sabendo. Aí alguém me mandou lá. Não, alguém não, foi meu irmão Marco Antônio, foi esse que mandou. Tem lá uma oficina aí, vai lá ver o que é isso. Me informei. É a tua chance, meu. Me informei, daí me inscrevi na tal de oficina. Era um processo seletivo, que era complexo.
Tinha que além do currículo, ter DRT para fazer a função. O sujeito tinha que fazer um teste, uma prova, né, relacionada com esporte, com transmissão esportiva. Tinha que gravar um material em áudio e vídeo para mandar para eles. E aí depois não tinha informação nenhuma. Faz isso e vamos ver no que dá. Te vira, meu. 3 meses depois disso, eu fiz tudo de correria lá, pedi ajuda para a galera lá da RBS. Pô, me ajuda aqui, eu preciso gravar aqui uma fita lá para os caras, o tempo da fita. Gravei a fita, mandei, fiz as provas online, tá? Prova online que era um terror, né? Era um terrorismo contra o cara. Ó, tem uma chance, tem que logar aqui e fazer. Se cair, né, já era. Tá fora. Então, terrorismo. Aí entrei, fiz o processo. 3 meses depois, Duda, veio uma ligação do Rio de Janeiro, eu lá em Porto Alegre. Parabéns, você foi selecionado para a oficina de narradores da TV Globo, semana que vem tem que estar aqui, tal horário. O quê? Como? Assim? Bem assim. Serão 15 dias, o tempo todo na TV Globo, na Rádio Globo, blá, 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 blá. Assim o programa é esse. Vamos te mandar um programa por e-mail, estamos aguardando sua presença. Muito obrigado, passar bem, tchau. Mas tu deve ter pirado de felicidade. E ao mesmo tempo tinha que administrar a questão lá na RBS. Como é que eu vou sair de uma semana para outra e tudo mais, e etc. Mas vamos administrar a TV Globo. Eu sou um cara que demonstra felicidade de forma contida. Então, né? Opa, olha aí que bacana. Aí fui primeiro resolver o perrengue que seria me ausentar. Sim. E aí fomos. Resumo da ópera. Participei da oficina e depois eu descobri que foram mais de 3 mil candidatos do Brasil inteiro para 10 vagas. Tu estava entre os 10. O único lá do Sul. Tem alguns outros nomes famosos assim que estavam nesses 10? Brito Júnior, que foi repórter, depois apresentador. Né? O Brito Júnior da Record? Que esteve na Record foi da Globo antes. Sim, ele era repórter da Globo, carequinha. Gaúcho. Era da Fazenda, eu acho. Gaúcho. Ele também fez Fazenda. Ele é gaúcho de Caxias do Sul. É gaúcho. Só que torce pro teu rival. Ele é colorado, Ele é colorado. O Brito Júnior. O Brito Júnior estava lá. E outros caras que depois foram... O Ziel Bueno, que depois acabou fazendo sucesso na Bahia, que ele é baiano. Ele apresentou lá na Record os programas lá, policiais da Record. E outros caras que depois acabaram derivando para outras coisas. Mas quem virou narrador de fato de televisão daquele grupo fui eu. Espetacular, velho. Tive um excelente desempenho na oficina, mas a oficina servia para balizar um pouco o mercado, para o Luiz Fernando Lima ver como é que estava a possibilidade de talentos no mercado. Não havia uma promessa de nada naquele aspecto, assim, de contratação nem nada. Eu fui muito bem avaliado na oficina, tá? Eram coisas novas ali para mim, fazer televisão, eu não tinha tido experiência de fazer narração em televisão e a oficina possibilitou ver como funcionava e fazer alguns pilotos também. Então, e como eu tinha um nível de exigência comigo mesmo, rapaz, foi meio punk de fazer, porque eu queria fazer bem feito. Aí, na rádio eu tirei de letra, né? Fui fazer piloto lá na Rádio Globo ali. Deitou? Rádio, não, sim. Mas televisão eu queria, me preocupava, qual é o tipo de estilo que eu vou levar, como eu vou fazer, porque eu nunca imaginei fazer televisão. Eu não imaginava. Porra, mas hoje tu narra aí só na TV, tia. Pois é, eu sinto falta do rádio, é fato. Sim. Às vezes eu me pego pensando, poxa, que saudade do rádio. Tá? Mas, porque o timing é muito diferente, né? A TV é muito mais cadenciado. Muito. O rádio é uma aceleração. Se bem que se mesclou muito, né? Com o advento aí dos jovens fazendo, eu acho que a linguagem televisiva atual, seja em streaming, seja aqui mesmo no YouTube, seja na TV fechada, ela se aproxima muito da transmissão radiofônica. Nunca deixou de ser. Eu acho que em alguns momentos a transmissão televisiva, ela baixou um pouco o tom e em outros momentos, para gerar emoção e conexão, ela aumentou o tom, como o rádio faz. O que eu vejo, Marco, aí até já falando um pouco mais de técnica, é essa geração da TNT ali, o André Henning, acho que é Igor Jorge o nome dele. Jorge Igor. O próprio Luizinho hoje está na Cazé e passou por lá. Tem... Agora tá me fugindo o nome de outro. Tem uma galera. Mas enfim, essa escola que os caras chamam de que é uma escola que os caras parece que os caras estão gritando, né? Mas não, eu não acho, é um estilo. É um estilo. Aliás, eu gosto muito de ver o André Henning narrar, eu acho ele muito bom. Enfim, eu acho que esses caras trouxeram um estilo novo, assim. Porque não adianta, o cara que mais era, assim, referência era o Galvão, sempre vai ser o Galvão, sempre foi, pode ser que agora, né, nos próximos anos aí não seja mais o Galvão por ele ter, né, praticamente
largado as narrações, assim, ao menos na Globo ele já não narra mais. O Galvão foi o grande personagem dos narradores brasileiros. Foi construído um grande personagem em cima dele, ele contribuiu para isso, a Globo também, ela fomentou bastante isso. Aí a gente coloca também o talento e a capacidade dele, não é só o personagem. Aí quando fala isso parece, só um personagem. Não, nada disso. É um monstro. Não, o que eu quero dizer é que houve uma construção ali, ele foi favorecido por esse aspecto, não vai haver mais caras como o Galvão. Não vai ter esse nível de exposição. Não vai. Não vai pela descentralização isso, diluiu muito. Diluiu muito. Antes concentrava em um nome, 2, 3, tá? E aí você ficava com esses personagens gravados na memória e na retina. Isso mudou, diluiu demais. Então, eu acho, esses caras, o estilo da galera que você citou, na verdade, não foi um estilo que revolucionou. É um estilo que vem do rádio. Eles estão replicando na televisão um estilo radiofônico. Tá? Simples assim. Tá? Como se faz isso? Fazendo como faz no rádio. Acelerando o processo, aumentando o tom, gerando uma conexão através de descrição maior. Tu conseguiria exemplificar para mim uma narração de rádio e uma narração de TV? De um lance... Lá vem o Duda, o Marco pede pela esquerda, Duda evolui, são 3 em cima dele, o Duda consegue dominar bem, o Marco pediu, o Duda olhou, lá vai o passe, Marco recebeu sozinho, Duda tá pedindo a devolução na área, lá vai o Marco pro Duda, Duda sozinho na cara do gol para fazer o gol, é rede! Gol! Duda Garbi! 25 minutos do primeiro tempo, o Duda apareceu sozinho na tabela com o Marco e de forma sensacional colocou na rede, abrindo o marcador 1-0. Beleza. Cara, como é bom ver isso aqui, tia. Lá vai o Duda pro Marco, ele domina com a perna direita em cima de 3 marcadores e tenta passar para o campo de ataque. Muita gente marcando, o Duda conseguiu aparecer sozinho na cara do gol, lá vai o Duda, o goleiro saiu desesperado, é rede, gol! Duda Garbi! Foda pra caralho, meu! Mais radiofônica, tá? É assim. Exemplificando. Então, o segundo modelo é mais radiofônico. Pode aplicar para televisão? Pode, mas é muito mais radiofônico. O que fazem esses garotos geniais, excelentes, inclusive narradores? Replicam o modelo radiofônico. Eu, com o tempo, eu fazia o modelo radiofônico no começo na televisão. Com o tempo, eu comecei a entender que o meu timbre de voz, a forma como eu gostaria de fazer, a forma como eu gostaria de trazer o telespectador para junto de mim, para participar daquilo comigo, seria um pouco mais comedido em alguns momentos elevar o tom. Eleva o tom, entendi. É isso que eu ia dizer. A TV parece que, como a imagem está aparecendo, a gente parte do princípio, cara, que eu estou vendo o que está acontecendo. Isso. Então eu não preciso também te contar tudo. Mas tem outro elemento que a gente tem que contabilizar no mundo de hoje. Hoje o cara está vendo a TV e mexendo no celular. Então tu tem que meio que chamar o cara para largar o celular. Eventualmente sim. Olha, a bola vai chegar! Tipo assim, larga olha o celular. lá, tem perigo no lance. Aí levanta o tom, o cara já... Opa, o que está acontecendo aqui? Ah, entendi. Então, eu acho que é um elemento para ser levado em consideração. Sim, tem que levar em consideração. Então, eu mesmo me dou conta disso às vezes, e aí... Porque não, perfeito. O comunicador, o narrador é complexo para o narrador. Porque... narrar um jogo, o que está acontecendo num jogo, não é difícil, tá? Qualquer cara que entenda um pouco de futebol e que se comunique relativamente bem, consegue fazer. Mas o narrador, em televisão especialmente, ele não é apenas narrador. Enquanto isso, a gente vai comendo essa carne aqui. O que acontece com a questão do narrador? O narrador, ele não pode se restringir só à questão de narrar. Se for assim... tá? Ele é uma questão muito simplória, ele vai ser mais do mesmo, vai ser monótono. O narrador é um âncora, ele conduz a transmissão, ele coloca elementos, ele coloca molho, ele desperta para alguns elementos que passam às vezes batidos no olhar comum. Porque invariavelmente hoje o narrador ele tem a mesma visão do telespectador, né? Porque ele está narrando tubo, né? Do tubo, né? O tubo tá vendo que é a mesma do coisa estúdio, que eu. a mesma coisa. Então, como é que eu vou diferenciar? Perfeito. Né? Eu vou colocar elementos, eu não vou ficar descrevendo o que o cara está fazendo. Eu vou colocar ali, claro, um elemento de condução de transmissão. Eu posso atentar, a bola está aqui, numa posição X. Eu posso atentar para o que está acontecendo na posição Y, fora da bola. Olha, se passar lá no Joãozinho, o Joãozinho está sozinho. Ele vai fazer o gol. Porque o telespectador também costuma seguir a bola.
Tá. O narrador que segue só a bola, ele fica restrito à visão do telespectador. Tá? E restringe o grau de atuação. Ele é um condutor, ele tem que saber colocar molho, algumas informações pertinentes, envolver o cara, chamar a atenção e vender bem o jogo. Vender o jogo não é só narrar o jogo. É chamar a atenção para que aquilo representa e chamar para dentro da transmissão o telespectador, envolvê-lo, gerar conexão com o cara. Senão o cara não vai, ele vai ficar no celular, de vez em quando ele vai olhar lá, sai um gol, ele vai ver. Então, no mundo de hoje, é a atenção que você divide com outras coisas. Isso é foda mesmo. E quanto mais o jogo for, tiver elementos legais, tipo, por exemplo, essa da Libertadores de 17 que a gente abriu aqui a nossa conversa falando, que a torcida do Grêmio pediu muito a tua presença, era muito porque aquela campanha vinha se desenhando algo legal. Vinha. Que parecia que o negócio ia dar certo. Tava na cara que ia dar certo, né? Chegou um momento ali que tava na cara que ia dar certo. Então, tipo, até as tuas narrações vinham nesse embalo, né? Tipo assim, tu começou a criar uma história de tu estar participando. E aí eu chamo para tentar te entender. Tu não narrar a final te deixou triste por isso? Por tu estar no meio de uma campanha e ter sido interrompido do final da festa? Interessante. Conversar com um cara inteligente é outro nível, né? O Duda chamou atenção para a história que eu criei ao longo daquela campanha. Sim, eu criei uma narrativa ali. Por quê? Porque eu tinha o sentimento de que aquele time, aquela campanha, ia resultar em uma coisa boa. Eu tinha esse sentimento, tá? E coincidia, eu falei isso na origem, com um momento em que eu queria levar a minha narração para outro patamar, no sentido de ser um pouco mais sul-americano, latino. Né? Eu gosto muito do jeito de narrar dos narradores argentinos, uruguaios. Eu gosto muito do jeito de ser deles no aspecto de lidar com o futebol. E tenho muito disso em mim. No tempo que eu ouvia a rádio lá pequenininho, eu também ouvia as rádios argentinas, tá? Muito. A Mitre em especial. Então, esse jeito de narrar com um pouco mais de sangue nos olhos e de forma mais relacionada com o envolvimento no jogo, tem a ver com isso, também com essa memória afetiva e com o meu desejo de fazer diferente. Naquele momento na Fox, havia, pela minha ausência de conexão com os gestores, por ser daquele jeito tímido, retraído, só fazer o trabalho e ir para casa, eu perdi um pouco de espaço. Tá? Por mais que eu tivesse um grande desempenho quando chamado a fazer um jogo de vulto, havia um momento em que os gestores estavam valorizando outros profissionais por N fatores, tá? Que não dizem respeito aqui à conjectura que eu posso trazer. Tudo bem, faz parte do jogo. E me foi dada a oportunidade de me relacionar naquele momento, então, com o Clube Gaúcho, com o Grêmio. Ok, muito me agradou, aliás, né? Eu fiquei muito feliz com isso. Mas era um momento em que eu precisava também me reinventar para, do jeito que está acontecendo aqui, eu vou ficar relegado a um segundo plano. Eu não quero isso para mim. Não é por isso que eu estou aqui. Né? Se eu fui sair do Rio Grande do Sul para ir para outro patamar profissional, porque eu imaginava que pudesse ter essa condição, e tinha de fato, tenho. Eu queria me reinventar, então eu coloquei elementos. E coincidiu com aquela campanha do Grêmio. O primeiro jogo foi com o Zamora, inclusive o jogo não foi colocado no canal principal da Fox, foi no segundo canal. Gol do Léo Moura. O primeiro foi do Léo Moura, depois o Luan de pênalti, né? Foram os 2 gols. O primeiro gol do Léo Moura que abriu o caminho para a conquista, né? Isso. A vitória por 2-0 fora de casa. Então, narrei aquele jogo e ali eu já senti, poxa, essa campanha eu acho que vai longe. E aí comecei a construir essa narrativa, efetivamente. Então, havia alguns jogos, a Fox na época dividia com o Sport TV, a Libertadores, teve alguns jogos no Sport TV e outros no Fox Sports, naquela campanha. O Fox Sports podia colocar o VT do jogo que não exibia. Então, me colocaram para fazer os VTs do jogo do Grêmio que estavam no Sport TV. Então, eu fiz boa parte da campanha, quase toda, quando não era ao vivo, em VT para ser exibido depois. Tanto é que tem alguns gols bacanas lá que o pessoal costuma reproduzir aí bastante em rede social, que são de VTs e não de jogo ao vivo. O jogo que estava ao vivo no Sport TV. Não colocam a narração do Sport TV, colocam o meu VT lá, de tão bacana que foi. Sim. Gerou uma conexão muito grande, porque eu entendi que podia construir uma narrativa legal, uma história legal com aquela campanha. E o fiz.
E a pergunta foi, te deixou triste não narrar a final? Muito triste, muito chateado, muito, demais. Havia um desejo, uma vontade, uma expectativa assim de narrar. Eu não narrei nem a semifinal e nem a final. Eu fui sacado da campanha do Grêmio. Isso foi horrível, porque havia construído uma identidade, havia um clamor ali de público também. Isso seria importante demais, não só para a minha carreira, mas como também para o Marco como pessoa. Pelas minhas conexões com o Rio Grande do Sul, com o Grêmio, com as coisas que aconteceram na minha vida anteriormente. Então, tem uma série de questões ali que ficaram para trás e pesaram muito para que eu guardasse uma mágoa a respeito disso. E guardo. É uma loucura, porque assim, tu vê que a torcida, ela cria conexão, porque ao mesmo tempo, quem narra a final é o Villani. Sim. E eu me lembro, eu entrevistei o Villani e até o jogo que é transmitido na arena, porque a final foi Lanús, eu estava em Lanús. Sim, sim. Na arena dá o jogo na Fox Sports. Então a narração na arena é do Villani. Isso. Seria do Marco. Seria do Marco. Eu acho que isso também eu tenho certeza que tu já passou pela tua cabeça diversas vezes e tudo mais, enfim, é algo que imagino o quão chateado tu fique. Cara, bom, enfim, é uma merda total, certo, que mas o que fica disso é o carinho e o reconhecimento dos torcedores até hoje, que te veem como um cara que participou da campanha, parece, tu entende? Sim, eu de fato participei, porque eu desejava muito estar naquela parte final lá. Contingências da vida, alguns profissionais constroem melhor os relacionamentos que os levam a patamares maiores. Tu sai da Fox por quê? Saí da Fox em função da fusão da Fox com a Disney. A Disney comprou a operação da Fox como um todo na América Latina, em algumas regiões do mundo, por N fatores, questões aí de mercado. A Fox vendeu essa operação para a Disney e a Disney resolveu ficar só com a marca ESPN no Brasil e na América Latina inteira. Com isso, a Fox seria descontinuada. Toda fusão gera corte de custos, né? Óbvio. Então, eu, como um dos profissionais ali que custava caro para a operação, acabei tendo o contrato rescindido. Na verdade, foi um tremendo problema isso, porque meu contrato estava na metade. A Disney rompeu meu contrato na metade. Foi uma questão muito complexa em meio a uma pandemia. Então, foi. Aconteceu isso, uma questão que... Porque eu me lembro, acho que tu buscou teus direitos, teve umas notícias assim. Tem notícias aí que tem gente que não sabe de nada, não te pergunta nada e sai falando um monte de coisa. Essa questão não está resolvida, essa questão está sob júdice, os meus advogados estão tomando conta disso, não está nada resolvido, saíram notas dizendo isso e aquilo, ganhou ou perdeu, eu me lembro nada a ver, não tem nada a ver. Negócio assim. Parece que tem gente com interesse em divulgar esse tipo de coisa aí que não tem nada a ver com o contexto, não é isso, tá? Coisas estão acontecendo nesse sentido, evidentemente que quando a pessoa tem um contrato quebrado pelo meio, acho que ela tem direitos, né? Então, daqui a pouco... Tem direito de buscar os teus... Não foi um término de contrato. Uma coisa é terminar o contrato. O Duda me contratou. Marco, contrato até amanhã, tá? Chega amanhã. Pô, valeu, Marco. Bacana, tá? Valeu. Até a próxima, tá? Uma hora dessa aí a gente conversa. Beleza, paciência. Não foi o caso. Não foi o caso, tá? Aí quando não é o caso, te deixa assim, poxa, meio da pandemia, você com um planejamento assim assado de vida e daqui a pouco rompe o contrato pela metade, utilizando uma cláusula dúbia, complexa ali, que poderia gerar um transtorno, pois é. E tu sai do Rio Grande do Sul para ir para a Fox? Eu saí. A história começou lá, quando eu te falei da oficina de narradores, me possibilitou ser um narrador do Grupo RBS, a oficina de narradores. Isso que me abriu o caminho, abriu a porta. Quando eu participei da oficina, logo imediatamente eu comecei a fazer transmissões para a TV Com e depois para a Globosat, lá com o Premiere e o Sport TV. Imediatamente, teve alguns meses depois. Tá? E aí tu começa a chamar a atenção. Sim, e aí daí eu comecei a evoluir e tudo mais. Aconteceu que a Fox resolveu colocar o seu canal aqui no Brasil. Ela já tinha na América Latina inteira e no Brasil tentou, em 2 oportunidades, colocar o canal e não foi para frente. E aí em 2011 me procuraram para... A gente fez um contato lá, uma conversa para ver se eu tinha interesse em participar desse projeto da Fox no Brasil.
Eu estava bem lá na RBS, com uma projeção bacana no Sport TV e tudo mais, estava uma coisa legal naquele momento, mas eu imaginava que iria abrir novos espaços. Já tinha uma linguagem que transcendia um pouco o Rio Grande do Sul. E eu achava que pudesse ir mais longe, num projeto nacional, além da questão financeira também, né? E eu acabei aceitando. Foi uma celeuma, porque a Globo contrapôs, não queria reforçar, um concorrente que estava para vir. Claro, estava entrando então foi uma briga lá, me ofereceram uma proposta muito boa para ficar, na época, uma proposta que me daria uma projeção também na TV lá muito maior. E eu mesmo assim finquei pé e mantive a minha palavra com o pessoal da Fox, não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém da Fox. Foi na raça mesmo. Eu sou assim, né? Eu costumo ir na raça mesmo, pelo meu instinto. Mas tu julga hoje que tu tem acertado na escolha, ou não? Acredito que sim. Não, quando a gente faz uma escolha, é complexo analisar, porque não sabemos o que aconteceria do outro lado se não tivesse feito aquela escolha, né? Então a gente só tem um viés para analisar, o viés da escolha em si e das consequências que ela pode trazer. E ela trouxe uma série de consequências para a minha vida pessoal, para a questão profissional, e efetivamente trouxe, sim, foi uma projeção muito grande. O Marco não teria essa possibilidade que eu já te falei de entrar num Uber, né, em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e o cara ouvia a voz do Marco e Marco de Vargas. Não teria isso, não fosse o advento da Fox. Tá? A Fox abriu muitas portas, eu sou muito grato a isso. E as pessoas que lá estavam na época, embora eu tenha algumas ressalvas também com relação à conduta, especificamente em casos como esse, daquela final lá do Grêmio de 2017. Mas, seguindo o barco, sim, lá na questão de relacionamento lá de televisão e tudo mais, a RBS possibilitou bastante coisa, briguei para ir para a Fox e indo para a Fox, né, nós éramos poucos, era um grupo lá de, sei lá... O Luciano Calheiros foi junto, que era da depois, RBS também. O Luciano foi depois, no grupo que inaugurou o canal, assim, eram, sei lá, 15 pessoas de câmera. Nossa, velho. Era um grupo muito pouco. Depois, sim, começou a agregar. E logo em seguida foi o Luciano e foram outras pessoas, alguns profissionais que a gente começou também a indicar para eles. A Karine, que hoje... A Karine eu indiquei para ir para a Fox, depois ela acabou indo para a Globo e tudo mais. Dos caras que eu conheço do Rio Grande do Sul, o Gustavo Berton, Wagner Martins. Isso, vieram se juntar depois também ao projeto, bem assim. Mas no início era bem pequenininho, era uma perrengue. A gente ia para a Argentina para transmitir jogo. Guilherme, outros narradores, era João Guilherme. Nivaldo Pedro, não? Não, vocês vieram todos depois. Quem aceitou a bronca comprou o projeto. A ideia, éramos 4 narradores. Eu, o João Guilherme, o Hamilton Rodrigues e Éder Reis. No começo, só 4 narradores. Esses caras aí que vieram depois... Já vieram com o projeto andando. Consolidado, porque foi um tremendo sucesso logo de cara. Primeiro foi um perrengue para entrar nas operadoras, que a Globo fez de tudo por baixo dos panos para não deixar. Usou toda a influência possível, não só a Globo, né? Quem tinha interesse que não desse certo. E aí acabou dando certo, deu muito certo. É que quando tu tem produtos como uma Libertadores... tipo assim, cara... Teve Libertadores, teve Premier League, teve Campeonato Italiano, teve um monte de coisa bacana logo de cara. Aí é óbvio que dá certo. Exatamente. Eu lembro que tu falava muito a casa da Libertadores. Eu criei esse bordão. A casa da... A Fox, ela encampou o bordão que eu criei. Eu falava a casa da Libertadores no começo. Tá? E depois os diretores tomaram... Eu devia ter cobrado isso, inclusive. Porra, né? Marco! Pois é, não cobrei. Tá? E eu criei esse bordão. Depois todo mundo copiou com casa disso, casa daquilo. Né? Hoje lá a TNT usa casa da Champions. Hashtag a casa da Champions. Casa de alguma coisa. Quem inventou essa história fui eu lá em 2012. Tá? Eu que inventei essa história de casa disso, casa daquilo. Não é a casa do... Não é a casa do caramba. É a casa de uma... Cara, eu me lembro muito desse bordão teu, cara. Exato. Muito mesmo. Porque eu queria fincar pé, eu queria que criasse uma identidade o canal, né? Porque era um canal novo, não existia, ele passou a existir com a gente. Então eu queria fazer, isso não fui orientado, eu sempre tive essa questão do marketingzinho, né? De saber juntar as coisas, de fazer uma narrativa legal, e acho que o comunicador, ele precisa entender que ele é um cara que é talhado para ser um mestre da narrativa. Tá? Ele tem que aprender a contar bem uma história. Do evento, né? Isso, exatamente. É isso, o narrador ele tem que saber fazer isso bem. E esse elemento do marketing, de usar algumas palavras, alguns gatilhos mentais, alguns bordões específicos, que não vão ser do jogo, mas vão ser do canal, o narrador também é um cara apropriado para fazer esse tipo de coisa, para executar. E que problema que deu uma vez que tu usou o negócio da tia Carmen lá? Era da tia Carmen ou do motel?
Isso aí não foi problema nenhum, Duda. O problema aconteceu porque um rapazinho lá resolveu postar um recorte disso e resolveu colocar isso de uma forma fora de contexto. Num jogo foi o jogo do Grêmio com o Libertad, da bola vadia. Eu me lembro que foi um jogo do Grêmio. Naquela semana especificamente, naquela época, eu era muito ativo no antigo Twitter, que agora o Elon Musk lá pegou e transformou em outra coisa. Ele transformou em outra coisa. Na época eu gostava muito. Eu gostava, mesmo sendo um ambiente às vezes de ódio, né? Eu gostava pra caramba de algumas interações lá. Tinha uns papos legais com algumas pessoas. E naquela semana que eu iria narrar esse jogo especificamente, do Grêmio com o Libertad, eu comecei a brincar com os caras lá no Twitter e aí veio uma brincadeira. Pô, mas você podia ir depois do jogo lá tomar lá uma com a gente, lá nas meninas e não sei o que tem. Veio essa brincadeira da galera, da tia. E eu encampei isso e comecei a conversar com ela, vamos, não sei o que, brincando, né, com a galera lá no Twitter. E como era uma transmissão do Facebook, tudo bem que era uma transmissão, me lembro, era do Facebook. Vários jogos no Facebook, os caras tinham, Isso. É verdade. A Fox, ela fazia as transmissões para o Facebook naquele ano, tá? E aí me escalaram. A minha é o Rodrigo Bueno, de comentarista, Rodrigo Bueno, que hoje está na ESPN de volta, tá? Para fazer esse jogo. E eu falei pro Rodrigo, Rodrigo, o pessoal está aqui brincando comigo no Twitter, aqui a gente lá na casa das meninas. O Rodrigo ficou olhando assim, o que é isso? Finalizado o jogo, a gente foi fazer um pós-jogo de 10 minutos no Facebook. Não era na TV, não era nada, era uma coisa... Quem é que iria assistir um pós-jogo de Facebook do jogo do Grêmio com o Libertad depois do jogo? Talvez no jogo houvesse interesse de outras torcidas, no jogo. Certo. Mas depois do jogo, só gremista. Claro. Tá? Aí eu usei a brincadeira que eu estava usando na rede social. Não foi adequado, eu não deveria ter feito, mas fiz, tá? Porque eu estava lá, feliz com o resultado, com as coisas, interagindo com as pessoas. Usei a brincadeira, Rodrigo, vamos lá na casa agora das meninas lá, tomar uma com todo respeito, não sei o que tem. Resultado. Isso, exatamente, brincando, usando a brincadeira que eu estava fazendo para o núcleo, lá para a bolha já. Porque entendi que naquele momento só a bolha estaria ali também. Entendi, o erro foi de avaliação, de achar que a mesma galerinha que estava brincando ali poderia estar ali. Mas estava, tanto é que não repercutiu nada no dia. Alguns dias depois, né, um sujeito aí que tem 1 milhão de seguidores numa rede social, vai lá e faz um recorte e coloca só aquele trecho ali no final. Olha que absurdo na televisão brasileira, de legenda. E aí era o recorte sem nenhum contexto. Nenhum contexto, só colocou o trecho. Vão na casa das meninas, olha isso, olha que absurdo isso na televisão brasileira. Um cara ligado à comédia, que tem canal de comédia, inclusive, de humor. Irrelevante. Muito relevante, o cara fez isso. E aí deu no que deu, né? Repercutiu mal pra cacete. Não tinha repercutido até então. Não tinha repercussão nenhuma, né? Ficou lá na bolha mesmo o negócio. Começou na bolha e terminou na bolha. Como teria que ficar, né? Como teria que ficar. Só teve essa repercussão por conta desse fator. Coisas que acontecem. Essa pessoa ligada ao Flamengo talvez fosse resquício lá da coisa que ele não gostou que eu tivesse falado sobre o Jorge Jesus antes dele ser contratado pelo Flamengo. Outra coisa que repercutiu também tirada de contexto. Ali eu fui mal pra caramba. Fui mal. Eu tava lá meio irritado com os colegas lá de bancada, falando lá, os caras, o Flamengo está buscando um treinador de grife agora, e entraram no programa assim, antes do programa estavam debatendo isso. O Flamengo não tinha contratado o Jorge Jesus ainda, estava em processo de negociação. E aí o pessoal abriram o programa, o Flamengo atrás de um técnico de grife do futebol europeu. Eu, pelo amor de Deus, gente, eu fiquei irritado. Irritado, eu falei, poxa, gente, que porcaria de grife é essa? O cara tem 70 anos de idade, ganhou só o campeonato europeu não, o campeonato português, que na história, em 100 edições, tem 97 títulos de Benfica, Sporting e Porto, e outros 3 títulos de outros times lá que a gente nem vai lembrar quem é na história. Ou seja, um campeonato fraquíssimo tecnicamente, blá, 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 aí vem para isso. Pronto. Tiraram de contexto, pegaram um recorte, Marco de Vargas chama o técnico do Flamengo de porcaria de grife, o Campeonato Português de uma porcaria também. Isso, aí o corte vem posterior à contratação e os bons resultados, imagino. Eu conecto uma coisa a outra, não sou burro também.
Alguns flamenguistas me atacaram bastante em redes sociais. Lamentável, eu não deveria ter levado para aquele viés. Eu fui ali no calor da emoção da discussão que estava fora do programa, entrei para o programa, levei para dentro. Um equívoco. Aí tá, uma lição de comunicação. Nunca misture uma coisa com outra coisa. Sim. A piada interna, esse tipo de coisa assim, não leve para o ar, a não ser que esteja no contexto. Não estava, dei mal, a gente se quebra de vez em quando, por mais que tenha autocontrole. Aí eu acho que o cara, como flamenguista que quando teve um momento para poder, uma oportunidade para poder me avacalhar, ele conseguiu. As pessoas, assim, até não tô nem julgando, assim, mas eu digo, as pessoas de fato, as pessoas, eu não sei todo, mas assim, sempre vai ter alguém olhando e esperando um deslize. Sempre, eu acho que sim. Porque talvez o cara nem seja teu inimigo e tudo mais, mas tem... Vão prejudicar. Sim. É impressionante isso, né? Tem uma questão de inveja, tem uma questão, sei lá. Eu, como sou um cara que me envolvo muito mais com as minhas coisas internas e tento evoluir nesse aspecto, procuro não ficar olhando para o outro, porque o outro é legal, tem coisas legais, tem coisas bacanas, mas até nas coisas legais, às vezes, gera um sentimento estranho na gente. Então é melhor não fazer comparações. Mas o legal, né, Marco, é que isso passou a tal ponto que, pô, velho, tu já narrou em grandes lugares e está num grande lugar que é a TV Cultura, a TV aberta aqui no... Aqui em São Paulo ela é gigantesca, cara. É gigantesca, sim, a gente narra para a TV Cultura. Eu saí da Fox, eu tive o contrato rescindido, 2 dias depois me ligaram da TV Cultura. E aí já foi direto? Foi direto, para narrar a Fórmula E que eles tinham adquirido recentemente, e eu... Há muito tempo não narrava automobilismo, tive uma experiência pequena em rádio com a Fórmula 3 sul-americana, uma coisa lá atrás. Aí, para mim, também foi um desafio. Isso é o bacana de se reinventar. O cara, quando ele consegue fazer, ele não precisa ser especialista. Ele tem que saber tirar proveito dos profissionais que estão com ele. Quando o cara não é um especialista, mas ele é um comunicador, um narrador, o que ele faz? Ele usa muito mais os elementos que estão com ele e que dominam aquele assunto. É assim que funciona. Então fui fazer a Fórmula E, depois já emendou lá com a Europa League, que a gente tem até hoje, e depois teve a Bundesliga, o Campeonato Alemão, que voltou para a cultura. Esse ano acabei narrando o Paulistão da Série A2, vamos fazer a final agora, e assim vai. E tu narrou o Paulistão da Série A na Record também, né, cara? Sim, num processo aí que teve o envolvimento da cultura, que me liberou, e eu narrei para as duas ao mesmo tempo. Do caralho. Eu estive em 2 TVs abertas nacionais ao mesmo tempo narrando. Maravilhoso. Sim, eu acho que é uma conquista para um profissional, porque isso é muito difícil, é muito raro ao mesmo tempo acontecer. Ficou absolutamente nacional, né, Marco? Ficou. O Campeonato Paulista de 2022, eu também não conhecia ninguém lá de dentro da Record. Eu fui convidado para fazer, assim, de uma forma até surpreendente. Foi um grande sucesso de público e também de audiência, obviamente, comercial. Palmeiras foi o campeão? Palmeiras foi campeão em cima do São Paulo. O São Paulo ganha e depois o Palmeiras goleia, né? Isso, o São Paulo ganha de 3-1, depois o Palmeiras devolve lá, mete 4-0, exatamente. Porque o Palmeiras é tri, né? Ganhou os últimos 3. Exatamente, então, 22, o primeiro, 23, 24. Primeiro eu narrei lá na Record. Aí tinha a Record, com aquela transmissão a gente atingiu ao todo 80 milhões de pessoas no Brasil, tá? Isso é outra coisa também do narrador, isso nunca me intimidou de falar para um monte de gente assim, é outra coisa. Abre o microfone, as pessoas falam, friozinho na barriga? Puxa, eu tô querendo até hoje saber o que é isso. Porque Sério, velho? Sério, nunca teve. Que segurança para fazer, teve. meu. Eu não sei, eu acho que isso é algum problema até, né? Porque, não, para! Porque todo mundo fala, né? Cantores, artistas e tudo mais, atores, né? O friozinho na barriga, não sei, depois passa, mas no primeiro momento, nunca tive. Sempre um autocontrole fantástico. Às vezes é ruim ter tanto autocontrole, eu acho. Porque parece que não é humano, parece que o cara é um robô, um androide. Mas eu não tenho problema com isso. É uma segurança no teu trabalho, tu é muito seguro no que tu vai fazer, entendeu? Eu fui abrir a final do Paulistão para a Record em 2022, a gente atingiu mais de 30 pontos de Ibope com aquela final. 30 pontos de Ibope. São 2 times com, imagina, 2 torcidas gigantescas. Tanto é que a Record não conseguiu mais atingir essa audiência nos 2 subsequentes, tá? No primeiro atingiu. Foi a Record de novo, não foi? Foi a Record de novo, exatamente. 24, 23 e 24. O Lucas Pereira. Foi o Lucas. Só rapidinho, Marcos, só deixa eu mandar um abraço pro pessoal que pede para a audiência primeiro se inscrever no canal. Tem uma galera vendo a gente, tem certeza. Pode ser que não seja só na estreia, aqui na primeira vez que está rodando. Então te inscreve aí no canal, deixa eu mandar um abraço para todos os meus parceiros, Marco, porque isso é importante. Sempre.
não pode deixar de Não mandar. pode, e não pode deixar de pedir para escrever. Exatamente, A pessoa o Marcos esquece. já percebeu. É. Então, ó, Esportes da Sorte, a casa que apostou no Grêmio está comigo, então vai lá, esportesdasorte.com, Desco Atacado. Eu sempre falo, se você não conhece, vai correndo, o pessoal de Porto Alegre ali na Ramiro, na descidinha da Ramiro à direita, perto de uma churrascaria que tem ali, tem um Desco Atacado. No interior do Rio Grande do Sul tem vários, mas vários Desco, tá? Fruc Bebida, a gente está tomando uma aguinha. O Marco pediu com gás aqui, eu tô com uma sem gás, tem a água saborizada. Nos outros assados a gente também já degustou a água saborizada de limão com alecrim, abacaxi com hortelã e também tem o frutas vermelhas, tá bom? Então, Fruc Bebidas, Dom Fiorello, meu parceiro, um grande abraço para a rapaziada da Dom Fiorello, que eu uso o sal de parrilha da Dom Fiorello. Também tem aí a farofa, se quiser, tem farofa Dom Fiorello, tem outros aí, tem palmito, tem azeitona, tem toda a linha da Dom Fiorello. Já, antes de nós terminarmos, a gente vai degustar um chocolatinho. Não sei se o Marco é do chocolate. Sou muito. Então, Adoro. Tá, tem um Neugbauer maravilhoso, 1891, qualidade, ó, é top. Esse aqui, claro, a carne mais do que maravilhosa da Las Piedras, que a gente já falou bastante, mas pode... Isso aí é sempre bom repetir, né, Marco? Sempre. Essa qualidade da carne da Las Piedras. E afinal, ainda vou dar um Vinícius, que eu gosto de chamar, né? O vinho da La Casa Mendoza, importadora. Daqui a pouco eu vou dar pro Marco. Ô, Marco, sabe o que eu ia propor pra ti? Uma parada que eu me lembrei, que é curioso. No Pretinho Básico, o Pedro Esmanioto adorava brincar de timitar. Tu te recorda disso? Eu lembro disso, recebi um monte de cortes disso assim ao longo da vida. Era um momento que eu não usava muito o Instagram, senão eu teria replicado isso bastante, que eu achava muito legal. Cara, isso eu tenho certeza que ajudou também a te popularizar no certamente, Rio Grande do Sul. certamente. E a te humanizar. Isso. Tipo assim, porque a brincadeira do personagem do Pedro, um beijo pro Pedro, que eu amo gênio, de paixão, genial. gênio da comédia. Genial. Esse faz uma comédia diferente dessa do cara do Flamengo. Essa comédia melhor, é do bem. melhor, é do bem. O Pedrão, que faz o famosíssimo Alcemar, mas eu lembro que a gente brincava de Marco de Vargas na balada. O que a gente fazia? A gente botava uma música de fundo e fazia o Marco com essa voz chegando na menina, mas sempre com muito respeito. Rapaz, isso era difícil pra mim chegar na menina, sabia? Porque eu intimidava. Eu só arrumava a namorada mais velha. É sério. Eu tinha 15, 16 anos, a namorada tinha 20, 22, 23, 24. Com a voz. A voz, né? Isso é curioso, até porque eu recebia cartas em rádio na época que era moleque, de mulheres de 40, 50, 60 anos. Achando que era um senhor É um senhor, baixinho, carequinha, né? Com essa voz assim, potente. É assim. Cara, mas eu o chegava na Pedrão balada na brincava menina, e aí, como é que fazia? E que tipo de fala ele usava? Como é que era? Cara, eu lembro que o Pedrão fazia o Marcos de Vargas na balada, e pai, e o Pedrão brincava. Cara, e fez muito sucesso isso, velho. A galera adorava. E deve ter respingado no bom sentido em ti. Sim, deve ter dado a tua rede social. Mas eu acho que até tu chegou a interagir conosco em algum momento. Uma determinada vez que eu passei a usar o Instagram, por exemplo, recentemente. Eu usava muito mais o Twitter, Sim. né? Porque eu despertei para a questão aí do Instagram como um Das elemento... redes sociais. As redes sociais, especificamente. Estou usando aqui um termo, um nome, tá? Que não é apropriado para essa outra rede aqui. Mas, exatamente. É o YouTube. Que é outra coisa, que é o YouTube. Tá? É concorrente, de certa forma. Ah, mas a gente usa... Isso aqui vai para tudo que é lugar, meu. Vai-se embora. Mas eu despertei recentemente, até dentro de um processo novo também agora. Eu estou tentando repassar conhecimento, então isso também é importante colocar elementos ali. Mas respingou, sim, eu lembro de ter interagido, não sei se foi pelo Twitter antigo ou se foi pelo Instagram, mas interagi sim e achava muito divertido, engraçado. Isso é legal. Isso é bom, cara. Eu acho que quando a gente imita alguém, claro, fazendo com respeito, até estava conversando, eu recebi nessa temporada paulista o Kleber Machado, e uma das coisas que tem um cara que imita muito bem o Kleber Machado. E ele falou, cara, não descambando para coisa assim, vamos dizer que possa me prejudicar pessoalmente, sei lá, criar alguma coisa. De resto, cara. É que o Kleber parece ser mais fácil de imitar, porque ele tem um trejeito específico na fala quando está fazendo, né? Não, tu é difícil, cara, tem que ter um vozeirão Não, pra fazer, e porque cara. eu também acho que eu sou muito pouco diferente daquilo que eu sou pessoalmente fazendo lá. Eu sou praticamente a mesma coisa. É um marco sempre, não é um marco tenho... sempre. Ele coloca uma ênfase. Muito bem, estamos aqui abrindo a transmissão para a Europa League, nas telas da cultura. Faço isso, né? Mais ênfase, mas é o marco. O marco é daquele jeito. O marco tem uma forma mais culta de falar, de levar a vida, de se portar e se comportar com as pessoas. É o marco aquele lá.
Tá? Até ultimamente eu tenho me permitido ficar mais solto até no estúdio, assim. Às vezes eu estou na bancada lá, eu fico escoradão e tudo mais. Mas de boa. De boa. Mas isso aproxima as pessoas, cara. Eu também acho que sim, gera conexão. conexão. Esse programa aqui gera conexão, entendeu? O cara que parar, hoje eu vou ver o... Né, todo assado. O cara vai lá, velho, sei lá quanto tempo a gente tá aqui, 1 hora e pouco já. O cara vai ver... Tudo isso? Nem parece. Pode ter certeza. Pô. E o cara vai dizer, pô, velho, olha, o cara é um cara... Porque quando tu tem uma oportunidade de conhecer a pessoa há mais tempo, é muito mais legal de depois de tu passar a acompanhar o trabalho dela. Eu tenho essa parada, sabe? Eu adoro ouvir podcast assim, maior, porque, cara, tu tira o cara da zona dele pra ver como ele é, entendeu? Sim, tem que ser autêntico. Eu acho que eu procuro ser um cara autêntico, mas eu tenho essa dificuldade, isso mesmo. Agora gravando algumas coisas, estou num processo de gravar algumas coisas, não para fazer o que o Duda faz aqui, outra coisa diferente, mas eu fico olhando assim, parece que eu estou muito profissional, estou muito sério. Será que eu sou assim? Eu fico me perguntando. Na verdade, eu sou assim, eu sou daquele jeito. Então, não tem como eu fazer um personagem diferente. Né, cara? Esse é tu, cara. Pois é o cara, né? O cara esse é tu. É quem não conhece e fica olhando, você tá fazendo o personagem, né? Quer falar sério, quer falar assim, quer falar assado. Agora, o cara que vem aqui vai ver, caralho, o Marco é assim. O Marco é assim. E que bom que seja assim, é um cara, porra, de um talento gigante, uma voz marcante, bordões muito bons e bom de conversa, velho. Sabe quem gostaria de estar vendo esse programa? A minha saudosa mãe, tá? Porque foi uma tremenda gremista, ela que me despertou pro rádio. O meu pai, ele gostava de ouvir rádio, mas não era esporte. Eram outras coisas. Quem me fez ouvir esporte no rádio pequenininho foi a minha mãe. Ela ouvia debate, transmissão, ficava brava, xingava, conhecia toda a escalação do Grêmio de cabo a rabo de décadas atrás. Era impressionante. A minha mãe foi uma tremenda... Como é o nome dela? Irene. Como é o nome dela? Irene, a dona Irene, saudosa dona Irene. Ela se foi em 2010, ano em que nasceu meu filho, tá? E é uma coisa que eu gostaria muito, seria muito legal ela poder acompanhar, porque uma coisa assim, muito relacionada, tem também um gremista aqui, né, muito forte, muito presente, isso seria muito legal. Então, quando eu estou em situações como essa aqui, me remete muito à memória da minha mãe, as coisas que eu vivi com ela, assim, acompanhando. Eu fico feliz dela ter acompanhado, assim, uma parte bacana da minha carreira, não essa parte nacional, essa parte em que ela teria ficado louca, né, se ela estivesse acompanhando lá, eu não narrasse aquela final do Grêmio, daquele jeito. Então, é uma memória muito legal, afetiva com relação à minha mãe, porque eu estou no esporte e quis estar no esporte por influência dela. Então, um beijo onde quer que ela esteja. Esse programa é dedicado a dona Irene. Pronto, vamos fazer assim? Boa. Obrigado, toda. cara. Adorei de paixão, foi muito legal mesmo. Legal. Essa temporada toda de São Paulo está sendo uma coisa espetacular. Eu dei muita sorte no casting, eu acho, sabe? Nas escolhas dos convidados. E como foi bom, velho. Foi bom. Espero ter atendido aí a galera que estava pedindo bastante. Tu te lembra, né? Porque eu te copiei lá, o que eu tempo. recebi de ti, tu não tem noção. É que o Duda, ele preferiu falar primeiro com os caras poderosos, né? E depois ele veio para o mais humilde, mas tudo bem, não tem problema. Não é nada disso, não. As coisas são assim mesmo, funcionam dessa forma. Tem que ser quando é para ser. Exatamente. Eu acho que foi a melhor hora, viu? Se a gente fizesse em outro momento, não ia ser tão bom. Pode ter certeza. Olha aqui, já que tu gosta de chocolate, não sei se tu vai degustar, se teus moleques aí, a tua família, tua esposa. Tu gosta do ao leite, esse aqui é um 1800, esse aqui é o maior sucesso, tá? Esse aqui é o maior sucesso, que é o 55% que chama, né, de cacau. Esse aqui é o que mais, mas fica à vontade. Tem avelã. Na verdade é o seguinte, se eu levar só um, vai ter briga com a minha mulher, que é chocolateira, vai ter que ser um de cada. Vai ter que ser um de cada. Tá bom, Marga, eu vou abrir essa exceção. Essa embalagem maravilhosa também, olha que espetáculo. Não, pega, pode até experimentar. Vamos pegar um de cada, o Duda permitiu, abriu uma exceção, não copiem, que é exclusividade, né? A gente já tinha combinado antes. É verdade. Os próximos que vierem aqui só vai poder pegar um. Não vem com essa de pegar dois. Não tem, Marco. Não sei se tu toma um vinho em casa, Sempre. Se tu gosta. Então é o seguinte, La Casa Mendoza, tá? Importadora de vinhos. Então essa aqui tá conosco aqui. E deixa eu ver qual é o vinho. É sempre, tá. É o Mosqueta Muerta, tá? É um Cabernet Franc, tá aqui, ó. Cabernet Franc. Então tá aqui, vou repassar ao Marco de Vargas, que vai poder degustar a La Casa Mendoza. Tem vários rótulos, não é só Mosqueta Muerta, que tá aí, ó. Para te poder curtir, então, tá passando aí as maiores informações.
Vinho argentino sempre é um espetáculo maravilhoso. Ainda mais de Mendoza. De Mendoza, poxa, terra boa. Terra boa. Saudades de Mendoza. Tem um tempinho que eu não vou lá, preciso voltar. Pô, eu nunca fui, cara. Não, tem que ir. Minha mulher foi recentemente. Tá. Ela tem agência de viagens, então facilita a vida. Facilita bem. Então, trouxe um bom destino, vinhos, né, cara? Pra ir, ainda mais com a esposa. Faltou mala. Faltou mala? Faltou para trazer vinho, né? Eu teve que comprar mais 2 lá e etc e tal, deu confusão, mas né, a gente vai voltar agora. Mendoza tem que levar. Não, vou levar excelentíssima. Excelentíssima. Antônia, eu vou levar. Vou levar, vou falar para ela. Marco, obrigado de coração, tenho certeza que a torcida do Grêmio que tá vendo a gente aí adorou. E não só a torcida do Grêmio, cara. Acho que todo mundo que gosta do teu trabalho. E lá no Sul, especialmente, que eu sou da época que da TV Com, cara. Eu lembro de ti lá na TV Com. Raiz, né? Eu sou do Marco Raiz, não é o Marco aí nacional, que anda de Uber e todo mundo reconhece. Eu sou do que tá lá no corre lá e era bom o corre, Duda, era bom. Ó, quero deixar um grande abraço de coração pro torcedor do Grêmio. Eu sou muito sensível a tudo isso que vocês falam de mim nas redes sociais. Olha naquela câmera e fala pra rapaziada. Pessoal, assim, gremistas de todo o Brasil, de todos os rincões do Brasil, olha, vocês estão no meu coração, eu fico muito sensibilizado. Queria muito que a minha mãe fosse viva ainda para ver esse carinho todo que vocês têm por mim, tá? Eu amo todos vocês. Demais, cara. O que eu vou dizer depois dessa mensagem maravilhosa? Dona Irene lá em cima vendo a gente. Um beijo pra todo mundo. Marco, de coração, obrigado, viu? Valeu. Foi legal demais, cara. Espero que tenha gostado também. A gente fica por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e a gente volta no próximo assado. Tchau.